Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje então nós vamos bater um papo sobre um lançamento. Gente, eu tô falando tão rápido. Hoje então nós iremos bater um papo sobre um livro, um lançamento, um thriller psicológico fantástico, tá? Lançamento aí da editora Intrínseca. Então assim, espero muito que vocês gostem. Bom, antes de nós começarmos, né, eu já vou logo pedindo, você já sabe o que eu vou pedir aqui, que é pra você deixar um like, porque isso ajuda muito o vídeo, ajuda muito no engajamento aqui. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, venha fazer parte dessa comunidade, tá? E eu também vou deixar linkado aqui na descrição meu Instagram, por lá eu também crio resenhas por escrito, faço unbox, enfim, crio conteúdos literários. Então se você quiser ficar por dentro um pouco mais, então vai estar aqui para vocês na descrição. Vamos bater um papo sobre esse livro aqui, tá? Uma leitura recente, tá fresquinha ainda na minha cabeça aqui as informações sobre esse livro. Temos aqui um super lançamento da editora Intrínseca que foi enviado na caixinha, né, deste mês de fevereiro. Hoje é dia 28 de fevereiro, o último dia do mês, então eu realizei a leitura desse livro ainda neste mês de fevereiro. Ó, palminhas para mim, tá? Mas em compensação tem um monte de outros livros ali da editora Intrínseca que estão assim super atrasados, né? Mas é isso, a gente vai na vibe do momento. Então tive vontade de ler esse thriller e cá estou eu então com essa leitura realizada. Bom, este livro aqui se chama A Lista de Convidados, da autora Lucy Foley, a mesma autora do livro A Última Festa, tá? Que fez um sucesso, até que dá uma hypezinha esse livro. Eu particularmente gostei muito da leitura, com algumas ressalvas, bem poucas mesmo, mas no geral gostei muito do livro A Última Festa. E este aqui então é o segundo livro da autora publicado aqui no Brasil. Os assinantes do Clube Intrínseco, como você já sabe, recebem primeiramente o livro, eu acho que é com uns 2 meses antes do livro ser lançado, enfim, não tenho certeza, mas a gente sempre recebe com uma certa exclusividade. Eu vou deixar aqui na tela a capa comercial do livro, que eu particularmente não gostei muito da capa, gente, mas não julgaremos um livro pela capa, não é mesmo? Eu não sei, eu acho que essa capa ficou muito preguiçosa, sabe? Desculpa o design que fez ela, mas eu não gostei, sabe? Do trabalho. A imagem de fundo, tá? Ela tem essa cor cinza escuro e tal, uma imagem, digamos que mais sombria. E eu sei que a ilustração faz muito jus à história, mas eu não sei, acho que essa fonte na cor amarelada ficou uma coisa estranha, mas enfim, vamos lá para o conteúdo do livro, que é o que interessa, gente. Não julguemos pela capa, porque o livro eu achei sensacional. Eu confesso que no primeiro livro da autora, A Última Festa, percebi que a autora amadureceu muito a escrita dela, tá? E eu até falei isso lá no Instagram, na resenha que eu fiz. Eu não sou lá a melhor pessoa para falar sobre amadurecimento de escrita, mas na minha modesta opinião de leitor, eu percebi que a autora deu um salto na escrita, assim, em relação ao primeiro livro dela, né, que é A Última Festa. E como eu falei, eu gostei muito do livro, mas não sei, eu acho que este livro aqui, ele não foge muito da ideia do primeiro livro, tá? Eu falo isso no sentido de que a autora, ela meio que usou a mesma técnica, né, se é que eu posso falar assim, mas aquele enredo, com aquele ar característico da Lucy Foley, que é escrever, elaborar, na verdade, ou trabalhar relações entre um grupo de pessoas, geralmente amigos que tiveram uma relação, e daí esses amigos se encontram num certo momento e a autora fica meio que pescando o passado deles e trazendo algumas coisas à tona, o que traz aquela série de segredos na hora da trama, enfim. O que eu quero falar é que no primeiro livro a autora usou um evento, né? Os participantes estavam festejando uma festa de virada de ano, né, de fim de ano. Eles foram curtir essa festa num chalé e assim, eram amigos que se conheciam e uma série de coisas aconteceu e tal, e no final assim descobriram um corpo, e aí tem toda aquela coisa meio clichê assim de saber quem é que matou fulano de tal, e é basicamente isso. Porém, apesar da autora usar basicamente o mesmo formato neste livro aqui,
Eu quero falar que não tem nada de clichê aqui, gente, porque, sei lá, eu achei sensacional a escrita aqui da autora. Não muito diferente do primeiro livro, aqui nós teremos um casal, né, que está indo celebrar a cerimônia do casamento deles. E a história aqui ela vai ser ambientada em uma ilha que ela fica, digamos assim, não muito acessível, sabe? É uma ilha num lugar bem mais exótico, um lugar bem distante e bem mais privado também. E nessa ilha tem um castelo, um casarão muito antigo do século passado e tal, chamado Foley. E esse casal de noivos, que são, por sinal, assim, muito bem sucedidos, eles decidem então festejar o casamento deles nessa ilha. Então nós temos o Will, que ele é um participante de um reality show que é muito famoso, por sinal, um reality de sobrevivências, eu acho que é isso, se eu não me engano. E também temos a Julia, ou a Julis, como ela é mais conhecida pelos amigos dela, que ela dirige uma empresa, né? Ela é dona de uma revista chamada The Download. Então aqui, pelos respectivos nomes e funções aqui, entende-se que é um casal muito bem sucedido, um casal que tem a grana, né? E eles decidem então festejar o casamento deles, né, nessa ilha e tal. E acontece que essa ilha tem uma certa fama. No século passado ela foi cenário aí de uma grande catástrofe mesmo, sabe? De um grande massacre onde homens foram mortos nessa ilha. Então ela tem uma certa fama de lugar meio que mal assombrado. Os padrinhos dos noivos já têm consciência da fama do lugar, então isso causa meio que uma tensão, sabe, a mais ali para toda a cerimônia, para o evento num todo. Como os personagens de foco aqui nós teremos os noivos, uma cerimonialista, que no caso é a anfitriã do local, né, que vai organizar todo o casamento juntamente com o marido dela. Também nós teremos os padrinhos do noivo, que são, na verdade, os melhores amigos do noivo, né? São amigos de infância, também de um colégio interno, né? O qual o Will aqui, ele frequentava na infância dele. No caso, eles estudaram junto nesse colégio interno. O Charlie é um dos convidados de honra da noiva, tá? Na verdade, ele era o melhor amigo da noiva, então ele vai estar nesse casamento também, juntamente com a esposa Hannah. E também a Olivia, que no caso é a irmã da noiva, ou melhor, a meia-irmã da noiva, que vai ser, no caso, a madrinha dela, né? Enfim, todas essas personagens têm uma certa ligação, e não muito diferente do primeiro livro da autora, a história deste aqui também vai ser contada, pelo menos na maior parte aqui da história, vai ser narrada em primeira pessoa, e no caso, cada personagem aqui vai narrar um pouco da história. E eu gosto desse formato, gente, porque traz uma certa aproximação, sabe, de nós leitores para com as personagens. A gente consegue visualizar a trama mais de perto, enxergar toda a situação através do ponto de vista aqui de cada personagem. Então acho muito interessante esse formato que a autora usa para poder narrar uma história que passa pelo viés assim de muitas personagens do caso. O interessante também é que a história vai divergir em 3 tempos, né? 3 linhas de tempos diferentes. No caso, um dia antes do evento, ou seja, do casamento, né? Véspera aqui do casamento. O dia oficial do casamento, porém em horário diferente. No caso, um desses tempos aqui, a autora vai narrar momentos antes do casamento, da cerimônia, e durante a cerimônia. Então, diverge aí em 3 tempos diferentes. E nisso a história sendo contada através do ponto de vista de cada um. Veio também um questionáriozinho aqui no marcador de páginas do livro, que diz assim, olha, qual a pior coisa que pode acontecer em um casamento? Alguém dizer não? Chover durante a festa? A comida estar ruim? A cerimonialista faltar? Ou encontrarem um corpo? Então essas questões aqui já traz a reflexão, sabe, de possíveis situações que podem ocorrer durante uma festa de casamento, e só com essa premissa eu já fiquei muito interessado em ler esse livro. O que eu gostei muito na escrita da Lucy Foley, que eu achei assim, sensacional, eu já vi outros autores fazendo e tal, mas eu gostei muito da forma que ela coloca. Eu também reparei isso no primeiro livro dela, né, a Última Festa. Ela faz meio que uma alusão às coisas sobrenaturais, sabe? Ou seja, ela coloca aqui na história um suspense incômodo e ao mesmo tempo meio que sobrenatural. Talvez por causa da ambientação que ela escolheu aqui,
que é um lugar, uma ilha que já tem meio que essa fama de ser um lugar mal assombrado e tal. Mas eu achei sensacional porque causa aquele suspense incômodo, sabe? E aí você fica pensando uma série de coisas, até as peças se encaixando. Eu achei a trama muito bem estruturada, porque tudo que acontece aqui com relação aos personagens e ao passado deles tem uma explicação, sabe? Tem uma relação mútua aqui, então achei irrepreensível a escrita dela. E uma coisa que eu considero ser assim, um desafio muito grande para um escritor é sustentar um enredo onde você não vai trabalhar apenas um personagem principal, mas vários personagens aqui, e mesmo assim você conseguir desenvolver esses personagens e aprofundar um pouquinho na história deles. Então acho que é até meio que estratégico isso. Então a autora aqui usou cada personagem para narrar uma parte da história, e ao mesmo tempo ela aprofunda um pouquinho no passado das personagens sem tirar o foco do evento principal, do que está acontecendo ali, né, da trama. Tudo aqui tem uma sincronia muito forte, então assim, eu achei show de bola, sério, eu gostei muito desse thriller. Como todo livro do clube, né, os assinantes recebem o livro em capa dura, nesse formato bem simplório mesmo. Desta vez o livro veio na cor verde, né? Verde musgo esse daqui? Não sei. Me diz aí nos comentários se vocês souberem. E eu achei muito bonito, gente, também por dentro. Achei um diferencial. Na verdade, os últimos livros do clube têm vindo assim. Aqui a gente vai ter uma guarda, olha, ela remete àquela renda, sabe? Do enxoval mesmo do casamento. Eu não sei se eu tô falando corretamente aqui, mas é só para vocês terem uma ideia, sabe? Aqueles bordados, lembra aqueles bordados assim, de um enxoval mesmo assim de noiva, de uma mesa bem ornamentada e tal, esse tipo de coisa. Então achei bem bonito o formato aqui dentro do livro. Vem com marcador de páginas, né, como vocês sabem, e eu achei legal aqui esse design do marcador, com esse questionáriozinho aqui. E o cartão postal, que no caso é a capa comercial, né? Quando o livro for lançado. Como eu falei, eu não gostei muito dessa capa. Achei ela, sei lá, muito simplesinha. Mas o que vale é a história, né? E o que eu posso falar é que vale muito a pena ler esse livro. Ele tem reviravoltas incríveis. E eu acho que a mensagem central dele aqui é a questão da confiança, sabe? De você confiar em alguém. As pessoas que nos cercam, as pessoas que fazem parte do nosso círculo, né, relacional aqui, a gente atribui confiança a essas pessoas. Então acho que a autora ela trouxe esse ponto, né, para nos deixar assim, essa alerta mesmo. Enfim, eu já estava meio que familiarizado com a escrita da autora por causa do primeiro livro dela, que eu gostei muito, por sinal, como eu já falei aqui. Algumas ressalvas, eu acho que eu nem lembro mais quais que são as minhas ressalvas sobre esse livro, sabe? Mas num todo, assim, eu gostei muito. E eu quis então trazer as minhas impressões sobre o livro A Lista de Convidados, da autora Lucy Foley. Não quis falar muita coisa para não dar spoiler, estragar a leitura de vocês. Então assim, quando o livro for lançado eu já deixo a dica que vale muito a pena. Achei fantástico o plot final aqui do livro, tá? Na verdade não só o final, mas num todo, o livro é muito bom. E no mais é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado. Deixe aqui nos comentários, fala pra mim qual que é o thriller que mais te fez surtar a cabeça, tá? E deixa que eu vou adorar saber a sua opinião. Me segue lá no Instagram, se inscreva no canal, deixe seu like, porque isso ajuda demais. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço e até a próxima.